Errou! Meu objetivo. Se você acha que já ouviu tudo, isto é só o começo. Está começando agora o Visceral Cast! Uma dádiva dos ninjas. Olá, pessoas! Estamos de volta aqui com mais um Visceral Cast. E sim, estamos de volta com ele, o convidado lá do Mil TV, Fabrício Lopes. Meu nome é Pátria, Filhos e Magic Santos. Vamos gravar sobre Magic. Amém. E ele, o Vigia do Multiverso, Ozodraxon. Vou te comer. Hoje nós vamos gravar aqui mais um Virando a Mesa, mais um tema sobre Magic the Gathering, que é o joguinho aí que a gente curte muito. E a gente vai fazer um topzinho aqui. É igual o crack, só que em carta. É, tipo comprar droga, só que você compra cartas. A gente vai fazer aqui um topzinho aqui de algumas cartas escrotas, babacas que a gente acha aí do Magic em geral. Normalmente, assim, a gente vai pegar algumas cartas que mais rodou na época do Standard, rodou no Modern. E provavelmente nós demos vir aí pra frente com mais cartas mais babacas assim do Pauper. Mas hoje estamos com o convidado aí, o Fabrício, e a gente vai fazer esse levantamento do nosso top aqui. É isso aí, então bora pro cast. Bora pro cast. Então, a gente vai fazer o nosso top aqui. Cada um escolheu algumas cartinhas de Magic aí pra poder falar. E alguém aí queria começar? Eu posso começar? Como é que vai ser? Antes da gente começar, vamos só explicar que a gente vai falar aqui das cartas mais babacas na nossa opinião. Exato. E também que a gente vai excluir as Power Nines, porque é óbvio, né? São apelonas demais. E levar em conta, gente, que existe mais de, 20, 30 mil cartas de Magic. Então fazer um top 10, 12, 20, 100 é complicadíssimo. Então é mais por algumas vivências aí nossas aí, gostos e algumas cartas vão estar para representar mecânicas. Exato. A gente vai escolher mais ou menos assim o que a gente já viu, já vivenciou, já jogou contra, que a gente gostou da época, coisa que a gente acha que deveria ser banido mesmo, não deveria, temáticas assim de mecânicas que a gente gosta. Então eu vou começar aqui, vou falar uma cartinha aqui que eu acho que vocês vão concordar comigo, que é uma das cartas que tá num top meu aí, que quando saiu ninguém dava nada pra essa carta. Eu falei, cara, essa carta aqui ela é meio escrotinha, mas ela chegou a estar R$2 e subiu o absurdo que foi o Birthing Pod. Ah, Birthing Pod. Alguém tá com... Deixa eu só abrir aqui pra ler o que o Birthing Pod faz. Ela é uma carta artefato, 3 manas genéricas, uma Phyrexiana ou verde, no caso. Ela tem, você pode pagar 2, virar. Sacrifica uma criatura, procura em seu Grimório uma carta de criatura com custo de mana convertido igual a 1, mais o custo de mana convertido da criatura sacrificada. Coloque aquele card no campo de batalha e depois embaralhe seu Grimório. Ative esta habilidade somente nos momentos em que pudesse conjurar um feitiço. Ou seja, prato cheio para combo. Cartinha de combo. Isso daí é coisa de combeiro safado. E o problema dessa carta é que ela usa mana Phyrexiana, então ela entra em qualquer deck. A habilidade dela também tem Phyrexiana, isso que é roubado. Você faz com uma mana. Exatamente. Com a mana só. Então com 4 manas e uma criatura em campo, você já baixa e ativa. E sem contar também que... Acho que eu já... Não sei se foi em algum artigo que eu li sobre banimento do Birthing Pod,
que o que atrasava o pessoal da Wizard é o seguinte: toda vez que eles iam lançar alguma criatura que tem o efeito de entrar em campo, eles tinham que pensar muito bem para não ficar muito quebrado com o Bicho Pod. Então isso acabava limitando eles na hora de desenvolver algumas cartas. Então foi até melhor eles... E quem não pegou essa época, Beast Pod era pior que Tron. Você tinha mais opções de lista de Beast Pod do que tem de Tron, cara. De uns tempos pra cá, eles lançaram umas cartas que lembram o efeito de Biff Pod, só que, é lógico, sem essa coisa roubada de mana firexiana que, puta que pariu, né? Só um adendo, essa carta é tão escrota que ela foi banida do Modern, desde então não foi desbanida. E quando ela foi lançada, na época, ela é uma irmã pobre de outra carta, que é a sobrevivência do mais apto, que consegue ser mais escrota ainda. Que é 2 manas pra baixar e uma verde pra usar. Essa carta, inclusive, tentaram uma época de banir ela no Legacy, que ela é antigona. Ela foi banida 3 meses depois na próxima lista, porque ela criou uma merda do caralho. Ou seja, ela é uma irmã pobre de outra carta e as duas fazem uma merda do caralho. E acho que a Wizard aprendeu com esse erro, né? E sem contar que essa carta, ela deu a temática do deck de escadinha, né? Que aí você só precisava ter um número de cartas, tipo assim, 2 cartas de custo 1 de mana, 2 de custo 2, 2 de custo 3, 2 de custo 4, 2 de custo 5. E pra quem não vivenciou essa época, mas tem que perder uma pra ter outra. Tem cartas que quando você sacrifica você tem benefício, e tem aquelas cartas que quando ela sacrifica ela volta pro jogo depois automaticamente. Essa que é a maldade, inclusive, e tinha cartas para fazer as cartas sacrificarem e voltarem infinitos. Então isso só foi criando uma sequência de combos de tudo que é jeito, que a gente fosse listar todos aqui, e tinha que ficar a noite inteira, a tarde inteira falando por que de combo que essa porra faz, puta que pariu. O Fabrício já teve esse deck já na época, usava uma escadinha bizarra do deck, quando entrava ou o Titã do preto, ou aquele Vorme lá do preto, lá da época, lá no que dava -2 para tudo. Nossa, aquilo era pelão demais. Fora os combos de vida infinito, mano, dano infinito. É tudo de errado essa porra. Num deck só. Ela e a irmã dela, que é a sobrevivência do mais apto, que são sem noção. Esse Vorme que você tá falando é o Vorme do Massacre. Isso, esse daí. Escrotar. E quando ele entra, as criaturas do oponente recebem -2/-2, e toda vez que uma criatura do oponente morre, ele perde 2 de vida. Então, isso aqui é pra fazer a limpa. No meta, na época que se jogava, tinha muito bicho com resistência a 2 ou menos. Muito. Que era na época do ápice ainda da Lady Gaga, que as doideiras do caralho, deck de elfo. Era cheio de coisa assim. Não era tão rápido o Modern quanto hoje, sabe? Em criaturas tão potentes, mais rápido, sabe? Um custo baixo. É uma carta que eu até hoje eu acho uma carta maneira pra jogar. Eu acho ela bizarra de forte pelo o custo de sacrifício dela, o custo para baixar e o que ela podia fazer. E só para dar uma finalizada, deixar claro que a referência está sendo ela, não a outra, porque essa tem uma escrotice que você pode usar em qualquer cor, porque a parte verde é tudo pirexiana. Então você não precisa necessariamente ter mana verde igual a irmã dela tem que ter. Então isso torna ela versátil para caralho, escroto. Tinha decks de 5 cores que usava essa carta. É muito bizarro. Então o próximo aí, qual uma das cartas de vocês aí, que é babaquinha? Cara, eu queria jogar uma carta aqui que representa uma técnica. Ela em si é escrota, épica, e surgiram várias cartas depois com efeitos similares. Alguns podem jogar uma ou outra melhor a gosto, mas é a força de vontade. Porque que é o seguinte, ela é 5 manas, mas você nunca vai usar ela por 5 manas, literalmente. Você vai simplesmente exilar uma carta azul qualquer da sua mão e pagar um ponto de vida e usar ela free. O que ela faz? Ela anula. Você anula sem mana. O nego fica com meme, 2 ilhas, o oponente caga. Meu irmão, com essa porra na mão você pode ter terreno nenhum que o cara caga. Por que eu digo que ela representa uma técnica? Só para acrescentar rapidamente, vocês poderem descrever. Porque tem impacto, tem misdirection, tem várias foil, tem outras cartas que tem técnicas de você tirar cartas da sua mão, pagar vida, devolver terreno, etc., que permite que você não pague mana para anular. Então,
a força de vontade também é a mais forte de todas dessas e fica pela técnica. O pessoal fala, vou gastar 2 cartas pra tirar uma. Só que, pô, tem hora que vai valer a pena. Não vai ter jeito. Você vai fazer uma ação de gastar, no caso, uma carta pra você anular uma outra bizarra, tá ligado? Igual, tem gente até que fala, mas mental misstep você gastava vida pra poder anular. Mas a diferença dos dois também é gritante, né? Porque força de Porque Mental Step tem a limitação de custo, né? força de vontade você perde de vida, descarta uma carta azul e anula qualquer coisa. Por isso que eu botei para representar, porque ela é qualquer azul. Tem outras que tem que ser do mesmo custo, ou não sei o que. Outras é pirexiana, que é 2 de vida em vez de 1, sabe? E também, pelo mais importante de tudo, o texto dela é escroto, anula qualquer coisa, não tem condição de porra nenhuma, tá ligado? Várias outras têm condições, anula que não seja criatura, anula não sei o que. Lógico, todas são escrotas, né, cara? Mas é um agrupamento de cartas. E aquele negócio, perde carta da mão. Mas, cara, estamos falando de azul. O que é draw power para azul? Né, dos draw mais bizarros que tem no Magic, de força não tem como. O azul é a cor mais forte do Magic. Tem gente que reclama quando não sai coisa forte em alguma edição nova, porque já tem muita coisa forte. Até o Wizard mesmo já falou que o azul é uma das cores mais potentes que tem no... E outra coisa, só para dar uma finalizada aqui, em cima de força de vontade, é que tem que pensar que você pode usar ela pra você fazer para deck combo. Você faz o combo e você anula qualquer remoção contra o seu combo sem pagar mana. É essa que é a sem noção. Ela é uma proteção pro seu combo, né? Sim. Exatamente. Você pode ter 2 forças de vontade. Você manda a outra força de vontade embora e acabou. Por exemplo, ou qualquer outro azul que seja, tá ligado? É sem noção. E uns tempos depois, foi na edição de... Cadê a edição aqui? Caraca, Modern Horizons, eles lançaram um ciclo de forces que... Aí, eles deram a nerfada. Por exemplo, a força da negação, ela anula não criatura. Isso. Tá certo que a carta, se for anulada, ela vai ser exilada. Só que você só consegue fazer esse efeito de fazer ela, entre aspas, de graça, se não for seu turno. Então, eles deram uma limitação ainda pra carta não ficar quebrada, e mesmo assim a carta ainda é muito forte. Cara. E não, essa técnica é sem noção. A força de vontade representa um grupo de cartas roubadas. Um deck que usou ela, que era pra proteger até o combo, era o Twin. Sim. Porque você fazia o combo, você baixava lá a carta vermelha lá com a azul, aí o cara podia travar a criatura, né? Que fazia o combo, aí você pegava, usava a força de vontade pra não deixar o cara tirar a criatura e fazia o combo. Sem noção mesmo. Tem o pacto da negação também, que se pagar a mana, tem que pagar a mana no outro turno, mas às vezes você usa ela pra realmente não ter outro turno, tipo, proteger um combo infinito. Enfim, é uma técnica sem noção e não podia deixar de faltar uma anula numa lista dessa, né? Um grupo de anulas, né? Então agora, Ozodraxon, sua carta babaquinha. Vamos falar de carta bonita? Vamos falar de Sondas de Taxiana? Uma azul Firexiana, que você pode pagar com 2 de vida. Olha a mão do oponente e compra uma carta. É um feitiço. Essa carta é banida no Modern, no Pauper e no Legacy. Pra você ver o nível. E cara, se você joga, por exemplo, Modern ou Pauper, você não joga com 60 cartas. Você joga com 56. Porque pelo fato dela ser com mana Firexiana, ela entra em qualquer deck e você faz ela de graça. Então ela é só um draw de graça e você ainda olha a mão do cara. É uma das cartas mais escrotas que tem, cara. Os pontos roubar, olhar a mão do cara, velho. Uma vez eu vi uma pessoa questionar: mas essa carta não é tão forte assim, por que baniu? Cara, você tem a vantagem de no seu turno, se você começar, você poder olhar as 7 cartas do cara e ter a vantagem de saber quais são as 7 cartas iniciais dele e ainda comprar uma. Então você... E ou seja, você começa com 8 cartas na sua mão. Você vira 8 cartas.
Exatamente. Você tem um power level de visão de jogo ali muito grande no começo do jogo. Se você começou, é bizarro. Sem noção mesmo. Sem contar se você tá jogando com aqueles decks, o R-Spell da vida, cara, você faz isso primeiro para garantir que o oponente não vai ter alguma coisa no combo, e também ela é uma mágica a mais que vai jogar de graça e ainda vai ter um draw ali, continuar combando. Fora outra visão também com cartas que de efeito, quando você faz uma instantânea ou feitiço, acontece tal coisa. Não vamos entrar em detalhes de quais combos seriam. Ela faz isso sem ele te dando um draw ainda, ou seja, te recarregando com uma outra carta. É uma troca, né? Isso ela faz a troca. Ela te dá 2 habilidades por uma troca. Você vai jogar ela, você vai fazer 2 coisas. Você vai olhar e vai comprar, e você ainda vai ativar uma habilidade boa e te encher a mão com uma outra carta que pode, obviamente, depende se o deck for bem montado, te continuar ajudando naquela sua mecânica. A vantagem dela é muito grande. Se você tá jogando de combo, 2 de vida pra você não vai fazer diferença. Porque se você já tem o esquema montado, é só brinde mesmo. Exatamente. E teve muita gente que criticou, falou que não era pra ser banida. Cara, a vantagem que ela dá no começo do jogo. No final, nem tanto. No final é mais pra você só se resguardar do que o cara pode ter na mão. Porque como todo mundo deve ter muita mana pro final do jogo, então às vezes você usar ela só pra ver o que o cara tem pra dar uma resguardada e comprar uma carta, beleza, mas no começo do jogo é muita vantagem. Tanto que no Commander é uma carta forte, mas nem é uma carta tão staple assim, é uma carta desejada pra ter no deck, mas nem é uma carta obrigatória, porque é uma dela em meio a 99 não torna ela tão apelona, porque realmente a escrotice dela é o começo do jogo. Tanto que é uma carta que ou se jogava com nenhuma ou jogava com 4, não tinha meio termo, né? Você queria ela no começo. Por isso que ela no Commander não é tão roubada assim, porque você vai jogar só com uma. Nos outros formatos você vai... Sim, é muito boa, mas não é tão roubada. Uma carta muito boa. E só pra te finalizar, uma coisa interessante, que tanto que no Pauper, ela nunca andava sozinha, né? Ela e Manamorfose, ela cheirava a deck de combo. Cara, eu jogava de UR e agro e eu usava 4 dela. Não, sem noção. Ela jogava sozinha mesmo. Não importava o deck que fosse. É muito boa. E agora eu vou lhes trazer mais uma carta aqui, que ela entrou na época em um deck específico, só que depois foi criando algumas vertentes dela, desse deck, que eu acho uma carta pelona demais, que é o terreno Valakut, o Pináculo Derretido. Essa carta, ele é um terreno que entra em campo de batalha virada. Toda vez que uma montanha entrar no campo de batalha sob o seu controle, se você controlar pelo menos 5 outras montanhas, você poderá fazer com que Valakut cause 3 pontos de dano à criatura ou ao jogador alvo. E ela adiciona uma mana vermelha. Um terreno que causa raio. Ainda bem que ela entra virada. Mas se ela entrar e já tiver as montanhas ali, né? Porque geralmente você usa esse deck no Skip Shifter. Então ela vai entrar com mais uma porrada de montanha e dando a rajada na cara do oponente. E na época, ela jogava muito no Ulfram Ramp. Ulfram Ramp era muito apelão o deck. Ela jogou muito naquele Amulet Blue também. Depois jogou no Titã Amuleto. Tudo que tinha Ramp e Titã do Verde, pra puxar a land, ela jogou horrores. Aí a Wizard, pra ajudar, ficava lançando cartas que você sacrificava terrenos pra buscar outros terrenos, você ficava ciclando seus terrenos pra buscar mais. Aí o troço desandou mesmo, né, cara? Né, porque eu acho particularmente essa carta, mesmo ela sendo de deck específico,
você montar em volta dela, porque depois de um tempo o deck foi montado em volta dela, ela é muito forte, ela é muito bizarra. Numa comparação besta, mas para o pessoal entender mais ou menos o poder dela, ela é uma bola de fogo que você não gasta mana para ativar os efeitos dela. Exatamente. É só teu terreno. É só teu terreno. Isso que é isso. Você sai dando igual bola de fogo na sequência das paradas e não precisa virar as manas pra fazer, só de baixar os terrenos. Aí você vai usando carta com efeitos para adquirir terreno. E os terrenos vão entrando, você vai usando para baixar coisa. Você baixa coisa que busca terreno. Então você fica num ciclo que você vai girando o seu deck, filtrando ele e o dano comendo. Então é uma bola de fogo, cara, que tem perninhas, vamos dizer assim, entre aspas. Que tem raízes. E tipo assim, usava... E que tem terrinha. Tem tem terrinha, tá enraizado. E fica durante o jogo lá. Porque, sim, e tinha a carta que quando entrava buscava terreno, quando morria buscava terreno. Aí tem o Titã do Verde Escroto, que eu vou fazer uma menção honrosa pra ele aqui, porque dos Titãs eu acho ele o mais Já apelão. faz agora, já tá no Vai de Valakut. A menção honrosa dele com o Valakut, porque quando ele entra em campo ele busca land, quando ele ataca ele busca land. Então já viu. E é qualquer lente. É qualquer uma. É pior, é todo K2. É duas. Então a sinergia desse deck era muito gostosa de jogar, cara. Era muito gostosa de jogar. Sem noção, velho. Agora, fazendo uma menção aqui importante, é uma outra carta que é babaca para um caralho, aonde essa porra existir. E tem vários filhotes por aí. Tutor Demoníaco. Uma preta, uma incolor, ela é feitiço, graças a Deus. É um brilhante ter que é o seguinte: procure uma carta em seu baralho e coloque na sua mão. Você não precisa nem revelar para o oponente. Aí temos Tutor Diabólico, que faz uma coisa que ela por 4 manas. Aí tem Tutor Vampírico, que faz o efeito dela por 1 mana, pagando vida e tem umas condições. Aí tem outro Selo Imperial. Enfim, temos vários tutores. Tem tutores de X. Enfim, essa porra, lá na Alpha ainda, abriu portas para uma mecânica que até hoje é muito questionável. Inclusive, poucas cartas saem com essa facilidade que a Wizard viu que dá merda, que é você procurar a carta que você quer exatamente para a sua mão no Magic. Você busca combo, você busca o que você tá precisando no momento ali, você faz o que você quiser com essa carta. Sim. Ela é a mais escrota porque ela é 2 manas, sem pagar as vidas, sem porra nenhuma, e escolhe o que você quer e nem mostra pro cara. Você pode puxar e segurar, você vai blefar com ela. O cara assim, por que o cara buscou uma parada e não usou? Sabe? Você entra até na mente do maluco ainda, sabe? É isso que é o pior. E normalmente também ela tava enfiada em tudo quanto era combo que podia pôr preto, ela tava lá. É igual de táxi, não precisa nem ser combo. Você pode buscar uma remoção de mesa, pode buscar um bicho que ataca. É sem noção, cara. É sem noção essa técnica. Era pra caçar a peça do combo, né? Eu já vi muita gente buscar global. Às vezes tá com a mesa complicada e tudo, o cara ia, buscava um global lá pra dar uma remoção global em tudo ali, pra restartar praticamente o jogo. Ela é uma carta versátil demais, porque ela coloca qualquer carta na sua mão. E essa carta é banida no Legacy e no Histórico, que é o Histórico entre aspas, o Legacy do MTG Arena, e é restrita no Vintage. Nem de Intax é restrita no Vintage. Pois é. E eu só quero trazer o detalhe que na coleção Dual Deck Anthologies Divine vs Demonic tem a arte do Cotofed atentando a Liliana aqui. Então, essa arte aqui é legal porque faz parte da lore. Porque é um dos demônios do Pacto da Liliana e foi justamente ele quem fez a Liliana e buscar o véu metálico. Memorável. E só pra finalizar a menção honrosa, a arte original dela, que é um demônio segurando uma bíblia negra, também é algo muito polêmico. Além de jogar pra caralho, a arte dela é tipo um tapa na cara da sociedade. Não, e essa porra ainda tem um pentagrama invertido na testa. É toda errada essa carta. Puta que pariu. Bons tempos que o Magic tinha as cartas erradas.
satanista. É uma das cartas, inclusive, que fez o Magic ser considerado satanista, né? É, né? Uma das cartas, né? Porque nessa época tinha o medo satânico, né? Nos anos Sim. 90 e tal. Então, RPG, essas coisas tudo, o pessoal acusava que era coisa Sim. de demônio. Em D&D eles tiveram que mudar o nome de um monte de raça de criatura pra não cair nessa parada, porque os políticos estavam caindo em cima dessas porra. E agora o Zodrak. Bom, pegando o embalo, e eu vou também falar de uma carta preta. Ela foi banida no Standard e é Invocar o Desespero. Ela custa 5, sendo que são 4 manas pretas. Aí o oponente alvo sacrifica uma criatura. Se ele não puder fazer isso, ele perde 2 de vida e você compra a carta. Depois você repete o mesmo processo para o encantamento Planinalco. Por que essa carta é escrota? Porque que... tá certo, 5 manas, são 4 manas pretas. Mas, cara, com uma carta ela tira 3 coisas. E se o oponente não tiver nada disso, ele só vai perder vida e você vai ter draw 3, tá ligado? E é a carta que tava fazendo o Rakdos no T2 ser muito forte. Eu acho que ela tá dando um pouquinho de problema no Pioneer também, só que eu não acompanho o Pioneer. E essa carta só é roubada porque... vou jogar de Rakdos, 2 cores, cara. Você joga com isso, daí fica fazendo tesouro, é a coisa mais fácil que tem, você caçar essa carta. Ela te dá vantagem, né? Sim, muita vantagem. Ela te dá dois tipos de vantagem com ela. Então, os 2 tipos de vantagem que ela te dá, qualquer um é bem-vindo pra você. Sim, ou você vai tirar alguma coisa do oponente ou você vai comprar carta. Exatamente. Tem noção. No preto, da draw ou destruição, qualquer um é vantagem. Sim, e teve até um tempo atrás que tava rodando, igual o Zodrak falou aí, os hacks dos malucos do T2, os caras conseguiram reviver aquele deck, o Cruel Control do Modern. Que eram Grixis, né? Aí os caras fizeram ele com essa carta, aí, mas pô, ela é 4 mana preta e tudo, rapaz, aquele deck, ele jogava tão bem, que ele adicionava mana de qualquer cor, ele anulava, ele matava, ele dava dano, aquele deck era... Fazer tesouro. Aquele deck é tão bizarro, velho, que essa carta, tipo assim, ela entrou nele pra ter as 2 vantagens e caiu muito bem nesse deck. E é uma carta que é pra final de jogo, meio e final de jogo. Então 5 manas é de boa, porque te dá a carta no meio ou final de jogo é vantagem, ou ser destruído o cara, às vezes é mais vantagem ainda. Às vezes o cara prefere te dar a carta draw do que perder o que ele tá aí. Ele se fode de qualquer forma. Cara, não, tipo assim, o cara não tem opção. Se ele tem a criatura Planinalto ou encantamento, ela vai ser sacrificada. Você não tem opção de escolher de sacrificar ou deixar o cara comprar a carta, não. Não, vai ativar o efeito. Sem noção mesmo. Não dá opção. E igual vocês estavam falando aí, deixa pra jogar pro final do jogo. Isso daí turno 3, 4 você já tava tomando uma dessa na boca aí. O problema era quando você tomava uma dessa num turno e já tomava outra seguida no outro turno, porque às vezes você tava sem nada no campo, porque Rakdos é deck de controle, né? Cheio de remoção e tal. Então quando essa carta vinha, às vezes você perdia 6 de dano, 6 de vida e o oponente já tava com 3 cartas. Muitas das vezes nessas 3 cartas ele já comprou outra, aí você já toma outra de novo. É muito chato isso. Então, se pensar, essa carta é boa em qualquer hora. Você pode finalizar no dano, você pode destruir, você pode fazer o draw. Qualquer hora do jogo ela é roubada. No começo do jogo ela é muito mais roubada, porque no começo do jogo você tem menos recurso, né? Ela entra também naquele caso de preparação, né? Por quê? Ela é roubada no começo do jogo, mas ela é muito roubada no começo do jogo no formato do Standard. No Modern, ela é boa do meio pra frente, porque normalmente os caras no Modern eles seguram na mão o que eles querem usar pra te fuder real, tá ligado? Então, se os caras colocar Planeswalker, alguma coisa, encantamento no campo, o cara vai perder. Ou o cara perde a mão, ou o cara perde o que tá no campo. Então, ela é apelona. Independente do formato, ela é mais... E ela no comando é escrota, porque ela faz perfeitamente de tipo tirar 3 permanentes por uma carta. Que coisa mais vantajosa do que essa?
É, bem vantagem mesmo. É muita pelona no Commander. Pelona e tudo, ou seja, o bicho é babaca, merece estar aqui. É, uma carta muito boa. Então, outra carta aqui que eu vou trazer, que é uma carta que criou uma certa polêmica também na época, é uma carta que ninguém dava nada, mas foi uma carta muito jogada e apelona, foi o Xamã do Ritual Mortífero. Deathrite Xamã. O Deathrite Xamã é uma carta que ela é uma criatura elfo xamã, 1/2, uma mana preta ou verde, e as habilidades dela as habilidades, que tem 3. É um planinauta de pernas. É o Planinauta de uma mana. Exatamente. Vira, exila a carta de terreno alvo de um cemitério, adicione uma mana de qualquer cor à sua reserva de mana. Ou paga uma preta e vira, exila a carta de mágica instantânea ou feitiço alvo de um cemitério, cada oponente perde 2 pontos de vida. Ou paga uma verde e vira, exila a carta de criatura alvo de um cemitério, você ganha 2 pontos de vida. Essa carta merece tópicos. Primeira coisa que tem que falar é que ela é elfo. Isso é um ponto importantíssimo que faz diferença também. Ela encaixa em deck de temática élfica que a gente sabe que tem um arquétipo poderoso no Magic. Mana, 1/2. Já é forte. Aí agora a gente pode entrar no campo das habilidades. Discorram sobre elas aí. O que acontece? Ele no Modern foi banido principalmente porque Modern tem Fatland. Então, você estoura Fatland, busca o seu terreno e você exila sua Fatland para gerar mana. Basicamente isso. Você acelera o seu deck com ele. Você tem um acelero do deck com ele. Então, no turno 1... Como um bom elfo, ele adiciona mana. no turno 1, você já faz a Fat, estoura, puxa... Entrou, você já vira, já vai, tu plão, tu placa, tu Hatchofly no Hatchofly e já acelera. Não, e o melhor é que você não precisa pagar mana pra usar habilidade pra adicionar mana. Então é mana free mesmo, com um bom elfo de Lanorai escroto. Você só vira e exila. Aí você adiciona a mana de qualquer cor. Só isso, de qualquer cor. Ainda permite botar outras coisas no seu baralho de splash. É isso que é tudo. Sim. Sem contar que a habilidade, por exemplo, de exilar a criatura, você pode fazer isso contra um Reanimate. O cara vai combar, não, peraí, exila. Exato. Exatamente. É uma relíquia de progênitos, entre aspas, com perninha, cara. Esse bicho, ele é tão apelão porque ele é um bicho que ele te ajuda em várias situações, cara. Várias situações. Tanto quando, tô precisando ganhar uma vidinha aqui, ó. Exila a criatura do cara. Beleza. Você tirou a criatura do cara, que pode ser de um Reanimate, ou uma criatura que o cara pode voltar com qualquer outro artifício. Só que você ganha 2 de vida. Igual o cara falou, 2 de vida é pouco. Cara, eu jogando Modern, eu já ganhei usando o Aço Temperado com 1 ponto de vida. Eu tava com 1 ponto de vida. É a frase, né? 1 de vida é muita vida. Exatamente. E aquele negócio, cara. Você ganha vida atrapalhando o cara. Você ganha 2 vezes, velho. Exatamente. E a outra também, você consegue usar ela pra matar o oponente. Ela finaliza, né, cara? É foda. Cara. Parece que não. Se você pegar o Green Lavamancer, que é a vermelha clássica, lá que você tem que virar, remover 2 cartas de mágicas do seu descarte para dar 2 de dano. E essa descarta aí você remove uma, é do oponente, não paga mana pra fazer. Não é do oponente, não. É de qualquer cemitério. É de qualquer cemitério. Todas as habilidades dele não, é de qualquer... Não, tô falando, o Lavamancer. O Lavamancer tem que ser do seu cemitério e tem que ser 2, para dar 2 de dano. Sim. O Deathrite é uma e de qualquer cemitério e não paga mana pra fazer o mesmo efeito. Então é muito sem noção. Pra um bicho de 1 mana, que pode ser verde ou preta, caralho, velho, isso é um planinauta absurdamente sem noção. Ele é banido em Modern e Legacy, e é engraçado que ele roda Pioneer, e até onde eu sei ele não é tão quebrado assim. Mas porque não tem Fatland no Pioneer. Exatamente, por isso. Porque não tem Fatland. Por causa disso. Tem aquela passagem... Tem Fat, mas não tem Fat. As FAT que tem do Pioneer são basicamente as FAT que rodaram no T2 da época do Arena, né? Então, são as cartas e tem aquela passagem fabulosa, essa passagem... Isso, tem que pagar mana.
Então não deixa tão rápido ele, sabe? Não, Passagem Fabulosa não paga mana, não. Ela é uma FET, só que, tipo tá. assim, ó, vira, sacrifica, busca um terreno básico e bota em campo virada. Depois baralha. Se você controla 4 mais terreno, aí desvira. Só que a Passagem Fabulosa só busca terreno básico, né? Não é. Não tem os FET roubado que busca os terrenos que entram em pé, ou busca terreno duplo. O principal motivo dela ser banida foi a parte da mana, mas a gente sabe que ela é muito mais escrota do que isso. Porque também no começo do jogo ela te dá um acelero bizarro, né? Porque tinha deck Modern que metade das lands era FET, entendeu? Exatamente. Hoje em dia ainda é mais ou menos assim. Tem deck que é 12 FET e 7 lanes de base. 7 lanes, sim, que fica mesmo no campo. Tem noção. Muito, muito doido. Muito louco. Próxima carta aí de vocês. Cara, a próxima carta que eu vou falar, eu tava em dúvida de qual das duas que era, mas eu acho que eu vou no Progênitos. Por causa do seguinte, cara. Eu quero ter uma frase única no Magic, que lógico que tem resposta pra ela, a gente vai debater isso, mas ela é 2 manas de cada cor, são 10 manas, né? 2 vermelhas, 2 pretas, 2 verdes, 2 azuis, 2 brancas. Aí o que acontece? Ela é 10-10. 10 manas depois de custo não é tão roubado. Só que aí é simplesmente o texto maravilhoso dela, que é proteção contra tudo. Sim, vocês ouviram isso. Proteção contra tudo. Ela não pode ser alvo de nada, ela não pode ser prevenida, ela não pode ser não sei o quê. A única forma de remover ela é o cara forçando você a sacrificar ela, ou remoção global. Ou exilar. Não, exilar não dá também, porque a proteção da Não, exílio global existe, pô. Exílio global existe, pô. O jogador alvo exila uma carta. Não, global mata ela. Então, porque, tipo assim... Não, mas o problema é que ainda tem a outra parte do texto. Se Progênito seria colocado no cemitério vindo de qualquer lugar, em vez disso, revela Progênitos em baralho no Grimório do dono. Isso. Por isso que eu tô falando. Se você tirar esse demônio, ele volta pro baralho. Por isso que eu tô falando que com ela tem que ser, tipo assim, se for usar global, usa exílio global. Por exemplo, Adeus. Adeus, 6 manas, escolha 1 ou mais. Exila todos os artefatos, criatura, encantamento ou cemitério. Então, Adeus arranca Progênitos. Ou vamos supor, só ela tá em campo. O jogador alvo exila a criatura alvo. Ponto. Aí ela sai. Sim. Ou então, se você usar outro global aqui, Evicção Impiedosa, escolha 1, exila também todos os artefatos, criatura, encantamento plenário. Também é outro exílio global. Só que esse daqui você só pode escolher 1. Ela é bem complicadinha mesmo. Estão falando da criatura mais difícil de ser tirada da mesa no Magic. E ela bate sem ser bloqueada, tá, amiguinhos? Proteção contra tudo, ou seja, ela não pode ser bloqueada, etc. Porque é proteção. Mas aí se o cara usar o Progênito te atacar, você pode usar sentar no destroço que vai exilar a criatura atacante e pronto. Sim, meu amigo, se a gente pensar, todas as criaturas do jogo têm proteção, mas olha o trabalho que tem que ter pra se lidar com o bicho dele. É muita coisa específica pra arrancar a Progênito. A menção honrosa que eu faria é o Enraku, de 15 manas, que é escroto pra caralho. Para um caralho. Mas a questão que eu botei o Progênitos foi pela questão da dificuldade de tirar essa porra da mesa. E quando cai na mesa, filho, se o cara não estiver preparado, é 2 ataques Vlau. Se pá, 1. Cara, eu ainda acho o Enraku mais apelando. Porque o Enraku, se você não castar ele gastando as 15 manas, não é tão apelão quanto o Progênitos. E tem como botar o Progênitos na mesa sem pagar as manas dele. É isso que é a questão. Ataque surpresa, onisciência. É essa que é a questão. Mas o Enraku tem proteção contra mágicas coloridas também. A maioria das emoções são coloridas. Um detalhe aí. Sim. Eu já joguei com aquele deck de combo. Eu tenho até ele, eu só não tenho mais as criaturas do combo, que é o Enraku e o Progênitos, que é aquele... Polimorph. O de Polimorph lá, o BW. Polimorph. Que o deck é tão escroto, que ele é branco e preto e tem splash pro azul, que você usa a Cidade Bronze só pra conjurar o Polimorph, pra poder buscar o Progênitos e botar em campo. Sacrifica a ficha e põe o Progênitos em campo. Cara, ele cair em campo, tipo, era muito difícil lidar.
Tava pra fazer no quarto turno Exatamente. e era muito difícil lidar, cara. Muito difícil lidar. O cara pra tirar... E eu tinha os dois. Eu tinha o Enraku e tinha o Progenitus. O Progenitus caía, o cara chorava. O Enraku não era tão apelão assim, porque ele não era castado da mão, mas, cara, só dele ter a proteção, ser 15-15, voar... Não, é absurdo. Pô... Aniquilar. Tem noção. Lógico, tanto é que a menção honrosa, que eu tava em dúvida, era ter ele e o Enraku. Mas lógico, cara, geralmente o deck que entra o Progenitus, entra o Enraku também. São cartas quase que irmãs. Se você consegue botar o Progenitus na mesa, você não vai castar na mão. Você vai ter polimorfismo, você vai ter ataque à surpresa, onisciência, qualquer coisa que você seja combando. Então, se entra o Progenitus, entra o Enraku, porque as duas são lendas. Então, você pode ter espaço para as duas. E são cartas sem noção, que representam um grupo também gigante de outros Eldrazi roubados que tem por aí, pretores. E nego diz quando perde a mão nas criaturas. Eu vim até ver aqui o preço do Progenitus aqui, quanto que tá agora, pra mim, porque eu ainda tenho esse deck Modern ainda, eu vendi algumas cartas dele na época aí pra trás, cara, igual eu vendi o Enraku a 150, o Progenitus eu vendi a 100, ele agora aqui tá 26, acho ele por 26. Acho ele... Nossa, tá barato. Enraku também tá... Você acha por menos de 100 conto hoje em dia. Então, aí eu tenho até vontade de remontar esse deck, porque é um deckzinho gostosinho pra caramba de jogar, tipo assim, ele é bobo, a maioria das cartas é tudo barata, e só o combo que é caro, os bichos que puxam no combo, que é caro. Sim. E o Enraku tá barato porque ele é banido em um monte de lugar. E o Progenitus... Na verdade, ele é banido só no Commander 1x1 e no Off-Break. No Modern não tá banido mais, não? Não. O Enraku acho que nunca foi banido no Modern. Não, tá. o Enraku nunca foi banido no Modern, não. Tá. Perdão, então. Mas... O jogo mudou, né, cara? A velocidade agora no Modern e outro formato é outra, né, cara? Era mais lento o jogo, né? Você tinha mais tempo pra calcular e combar e fazer um bicho desse gigante. Hoje o jogo é mais rápido. Eu tava vendo até as cartas aqui, ó, do deck pra poder comprar. A maioria das cartas estão baratas, cara. Pra poder, tipo, o que falta pra fazer o deck funcionar, as cartas estão baratas. Pra poder fazer o deck rodar, entendeu? Aí você bota um Progenitus, o Enraku já fechou. Não precisa nem mais que isso. Um Progenitus, um Enraku e 2 Sorin. O Sorin Senhor de Innistrad, que ele põe ficha. Então você já tem mais uma fonte de pôr ficha em jogo pra poder fazer o combo também. Isso, já pra bater. Terreno que bota ficha, quando entra, já entra terreno também. Sim. Botando ficha. Eu tenho o deck todo, menos as cartas assim mais caras que na época eu vendi. Mas são duas cartas muito boas mesmo. O Progenitus e o Enraku, não tem nem o que dizer. E eu e o Zodrak temos uma tese ainda, que o Enraku volta da lua, né, o Zodrak? Isso. Porque, pra quem não sabe, na lore do Magic, a Enraku se prendeu na lua de Innistrad, e eu ainda tenho a teoria de que ela ainda vai sair de lá pra fazer alguma parada doideira, e eu ainda quero que a Enraku volte como Planalto. E eu falei na mais que ela ia se fundir com a lua pra tentar chocar-se contra a Innistrad. Eu fui além. Teremos então um Enraku de 20 manas mais babaca ainda? Por aí. Próxima carta. Bom, sou idiota. Eu vou falar agora da minha carta azul preferida. E alguém tem algum chute de qual carta que é? Deve ser alguma nula, que provavelmente. Não, detalhe, não é uma nula. Então não sei. É o menino bicho, gente? Não, o Jason é um dos personagens que eu menos gosto, pô. Pra ter ideia, essa carta que eu separei não tem nenhuma nula, mas sim, essa é uma carta azul. E eu não tenho ela no físico, eu tinha ela quando eu joguei no Arena, que é Onisciência. 10 manas, sendo 3 azuis, você pode conjurar mágicas da sua mão sem pagar o custo de mana. Cara, quando no comecinho do Arena eu tinha montado um deck Temur Onisciência, qual que era a minha estratégia principal? Era rampar até castar Onisciência na mão depois e tacando tudo no campo, ou então contar com a sorte de usar o Etali, então Etali Tormenta Primordial, que é o seguinte, é um dinossauro 6/6 de 6 manas,
Toda vez que Etalhe ataca, exila o topo do Grimório de cada jogador. Em seguida, você pode conjurar qualquer número de cartas que não seja terreno, que foi exilado desse jeito sem pagar o custo. Então eu já consegui baixar Etalhe, bater, revela do topo, onisciência, bota em campo. E eu já fiz isso mais uma vez, era muito da hora. O oponente só concedia na hora e dane-se. Não, onisciência escrota que tem várias formas de botar na mesa, ela sem pagar mana. Te cai na mesma pessoa, o mesmo conceito do Progênitos, de Raku que eu te falei atrás. São cartas de custo alto que o nego sempre vai arrumar um jeito de combar e botar antes e sugar a capacidade que ela gera na mesa de forma absurda. Então são decks montados com essas cartas, né? Nós temos várias formas. Tem um amuleto que consegue botar essa porra, se eu não me engano, não é? Cara, eu não sei, nunca cheguei a ver um deck de amuleto com onisciência. Tem aquela carta lá que você pode castar um feitiço ou uma magia instantânea sem pagar o custo também. Tem várias tricks. Tem carta que, por exemplo, você joga a onisciência pro cemitério e usa alguma carta pra puxar ela de volta, ou alguma outras coisas. Qual que é o nome daquele mesmo? É o Show Intel, que você também... Show Intel é o clássico, né, cara? Aqui, ó, Show Intel. O que o Show Intel faz? Cada jogador pode colocar um artefato, criatura, encantamento em terreno da sua mão em campo de batalha. Então o Show Intel você já baixa ali um Neron que tem no deck Omnitel. Um azul dos incolores. Você faz um turno. Cara, eu lembro na época que o Onisciência ainda rodava no T2, acho que eu já contei essa história pra vocês uma vez, que toda vez que saía coleção nova no Magic Arena, alguns produtores de conteúdo, principalmente aqui BR, ganhavam uma conta por um dia inteiro, com todas as cartas, tudo liberado pra divulgar, né? Pra divulgar a nova coleção. Aí, lembro uma vez eu tava na live lá do Play a Lot, aí a Treva lá, gente, manda deck aí e tal. Eu falei assim, não, beleza, toma aí o meu Temor Onisciência. Não é que na live ela conseguiu fazer também o Etalhe, puxar a Onisciência. Quando a Onisciência bateu em campo, o oponente também foi e concedeu e dane-se. Nossa, é uma carta. É muito divertido, cara. Você não joga mais com terreno, cara. A única coisa que você gasta mana no jogo, depois que tem ela, é custo X e habilidade de mesa. Pra ativar alguma habilidade ou bicho que tem X no custo. Basicamente isso. De qualquer forma, isso não é dificuldade nenhuma pra você. Você nem vai se preocupar. Quem monta o deck com essa carta nem se preocupa com isso. Tem outras formas mais escrotas de funcionar. Aí sempre vem um daqueles jogadores alienígenas, né? Que os caras bola qualquer coisa do bolso pra poder fazer funcionar. Tipo, a gente fala de criaturas fodonas, Jin, Táxias, Enracou, Progênitos, Lamog. Mas, cara, nego metia. Já vi nego fazer deck de segundo sol com essa porra. Foi o segundo sol, aí o resto do deck era praticamente draw, você fazia draw free pra caralho, que você tá com onisciência na mesa, até buscar o outro segundo sol nos draw, e no mesmo turno você dava o segundo sol, o cara olhava pra sua cara e falava, perdi. Cara, se bobear, já fiz uma parada dessa na arena. Entendeu a doideira? É sem noção, cara. Eu lembro que eu já fiz numa arena, eu fiz um deck Esper, ou seja, preto, branco e azul, que era 1000. E tinha onisciência. Porque aí eu com onisciência em campo, eu só milava e dane-se. Sem noção. Bem forte, porque é uma carta babaquinha. Muito. Mesmo ela... A gente falou tanto de cartas que não pagam mana pra funcionar. Essa é uma carta que faz todas as suas cartas não terem mana. É pior ainda. Agora, o que a gente pode fazer? A gente pode dar uma ranqueada aí nas todas essas cartas que a gente falou pra tentar chegar no top 1. Então agora, vamos lá. A 10ª carta aí do top de vocês. Dessa tudo... Não, só rapidinho, só pra dar uma revisada aqui. Vou falar minhas 3, aí o francês fala as 3 que ele falou, só nomes, tá, gente? E o Ozodrak fala as 3 que ele falou, só pra te dar uma recapitulada, tá bom? Eu falei Força de Vontade, Tutor Demoníaco e Progênitos. Eu falei o Birkin Pod, o Valakult e o Xamã do Ritual Mortífero. Eu falei Gitax and Probe, Invocar o Desespero e Onisciência. Cara, a 10ª posição aí, eu colocaria o Valakult.
Porque ele é uma carta que só joga numa temática de um deck. É só no deck que ele roda, né? Ah. Então vamos. Eu acho que eu concordo contigo. Eu acho que o Valakut também daria pra entrar no 10 mesmo. Porque de todas as que a gente falou, ele é a única que, tipo assim, ele funciona em um deck específico, ele não tem muito combo que pôr ele e tudo, é só uma coisa que tem que fazer pra ele funcionar. Tem que montar um deck inteirinho voltado pra ele, né? É. Em nono eu colocaria aquela preta que o Ozodrak falou. Vocês concordam comigo? Invocar o desespero? É. Que é muito específica também. Ela é específica, ela é uma carta que ela é da situação de um deck ou Monoblack, ou Rakdos, ou Grixis, que você tenha que jogar para usar ela em torno de qualquer outra coisa que você... E na hora certa, né? Exatamente. Quem que você acha que é a oitava? Cara, eu acho que a oitava seria o Progenitus. Eu também. Porque você tem que arrumar meios de puxar ele sem ser a mana que você paga dele. Também acho. Porque você castar no Hatcast é quase impossível, tipo, Isso. quase nunca vai acontecer. Concordo. Porque, tipo, no combo dá pra você fazer no quarto turno. Mas se não for o combo, como que você puxa ele? Entendeu? Aí se você não pode jogar ele pro cemitério, porque embaralha de novo. Tem como você puxar ele do cemitério. Exatamente. Entendeu? Então você tem que voltar, fazer uma coisa voltada pra castar ele de alguma forma. Sétimo. Deixa eu ver qual que eu sugeriria, ver se vocês concordam. Acho que eu sugeriria, cara, a Gitaxian Probe. Em sétimo, cara, eu acho que o Gintaxa Probe é mais pra frente, cara, porque ela tem uma vantagem muito grande. Eu, sétimo, eu colocaria ou o Tutor, dependendo, ou o Birfing Pod. Eu acho que eu botaria o Tutor. Porque o Tutor, ele é apelão, mas ou você tem que... Sozinho faz nada. Sozinho ele não faz nada. Ou você tem que splashar pra buscar alguma coisa, ou você tem que colocar alguma coisa, fazer um deck que ele funcione. Tipo assim, eu vou buscar um Destroy nesse aqui, eu vou buscar o combo, entendeu? Porque ele sozinho não faz nada, né? O que vai fazer é a carta que ele vai buscar. Exatamente. Pegou limitação igual as anteriores. Concordo também, Tutor em sétimo. É verdade. Faz sentido. A sexta, eu vou soltar aqui uma que pode ser a sexta. Cara, a sexta jogaria o Deathrite Xamã. Acho que eu concordo. Ele morre fácil, né? Dá um raio nele, ele morre. Raio não, dá um choque. Choque, ele morre pra choque. Ele morre pra piroclase. A gente tá pegando a questão das limitações, né? Então, o Deathrite Xamã. Xamã, o que é o nome da piranha? Deathrite Xamã. Xamã do Ritual Mortífero. Tá tudo em português, né? Aí botou tudo em inglês. Solta aí a quinta. Deixa eu ver a quinta aqui. Eu acho que eu colocaria a quinta o Force of Will. Qual? Force of Will. Força de vontade. Force of Will, Força de vontade. Faz sentido. E ela é uma carta que, tipo assim, ela funciona num deck azul, né? Exatamente, a limitação dela é... É porque ela precisa de uma carta azul pra funcionar. Aí vamos supor, se você tem um deck splashado, alguma coisa assim, já dificulta. Se você tem um deck dual, você necessita de ter qualquer outra coisa azul na mão. Se você não tiver, ela não vai funcionar, então ela vai te atrasar um pouco. Verdade, se não fosse isso, era top 3 fácil. Com certeza. Sim, com certeza. Agora a quarta, cara... Tá apertando. Tá ficando apertado. Tá apertando. Só recapitular. Nós temos Birthing Pod, Onisciência e qual a outra? Tem Gitaxian Probe também. Gintaxian Probe. Cara, eu colocaria fácil a Onisciência no 4. Sim. Porque ela é forte e tudo, mas pelo número de mana castado dela é complicado e você tem que arrumar algum jeito de fazer ela funcionar.
Se você for baixar ela no Hashcash, vai levar muito tempo, então você tem que macetar. Ou seja, você também tem que fazer um deck voltado para botar ela em campo. Sim, Mesmo problema que teve com Progenitus e Valakut lá em cima. sim. E tipo assim, mesmo o power level dela sendo bem maior, porque quando ela cai, filho. Sim. Dificilmente você perde o jogo depois você coloca Onisciência. Sim. Terceira, a gente colocaria o Buffy Pod. Cara, concordo. É. Que o Burning Pod, ele entra em qualquer deck, cara. Exatamente. É por causa da. Ele não tem limitação de cor, né? Ele não tem limitação de cor. Por mais que ele seja um artefato e possa destruir ele entra em qualquer cor, cara. Ele faz a escadinha ainda, você paga a mana. A limitação dele é mesmo só de ser um artefato, que pode ser ter remoção de artefato que tira. Mas fora isso... tem remoção de artefato de uma mana. Então, mas fora isso, ele é muito forte ainda. No terceiro turno, se ele cair, você já pode... Começar a chorar. É complicado. Você já pode... Aí, em cima dessa base toda, a gente sobrou para segundo colocado as próteses de Taxiana, que você consegue fazer de graça em qualquer deck no turno 1. Nada mais apelão. Olhando a mão do coleguinha. Gintaxa pobre é uma das cartas. Prótese de Taxiana, não é que chama? Só da Gitaxiana. Aquela parada que eu falei, você jogando com Gitaxian Probe 4 delas no baralho, na verdade você tá jogando com baralho de 56 cartas. Exatamente. Não, isso sem noção. Isso é absurdo. É muito forte. E a número 1? A gente entrou num consenso, né, sobre a número 1, que a gente não citou ela e deixou pra citar como top 1, que é uma das cartas que eu acho mais escrotas e babacas já criada pela Wizards. É o Jace Midfucker, ou o Jace The Mind Sculptor. Mind Sculptor, escultor de mente ou fudidor de mente. Então, eu ainda acho que o Oco ainda é mais apelão do que ele. Cara... Porque o Oco foi banido de tudo quanto é formato. O Oco foi banido de tudo quanto é formato, mas Mas, cara, olha só o que o bicho faz. Posso ler? Não, peraí, só dar um adendo. O Jace, ele foi banido de tudo quanto é coisa na época que ele saiu, porque a galera fazia deck de elfo e botava splash pra puxar ele. O cara fazia deck da espada. Não, torneio mundial, você lembra? Você lembra do torneio mundial? Foi 2 torneios mundiais seguidos que o top 8, dos 16 decks de top 8, porque 8 mais 8 é 16, né? Eram 15 cartas que tinha gente. Ele tava. Os caras estavam arrumando um jeito de enfiar ele em tudo quanto é forma no deck, cara. Os caras faziam deck de espadas, deck lá da Stoneforge, tudo botava splash pro azul. Botava splash pro azul pra puxar ele. Tinha aquele outro deck lá do Titã Branco com a Liliana do Viel lá, o Solar Flare. Os caras botavam splash pra puxar ele. O deck de elfos, os caras botavam splash pra puxar ele. Ele foi banido e foi desbanido e ainda continua atormentando. Só que hoje... Cara, na verdade o Jason não foi banido no Modern, porque quando o Modern lançou, ele saiu com a banlist do Extended. Então ele nunca jogou Modern, aí depois que ele foi desbanido... aparentemente ele não fez muito problema. Na época o Extended era o famoso T4, né? O pessoal falava. Sim, que era... T4. Isso. Mudou. A velocidade do jogo mudou, né, cara? A velocidade dele hoje não é tão sem noção quanto era na época. Eu vou ler o bichinho aqui, posso ler esse? Lê, pode ler. 2 incolores, 2 azuis. Ele é o Planinauta lendário do tipo Jace. Ele tem 3 marcadores de lealdade. O nome dele é Jace Escultor de Mentes. Ele faz o seguinte: com mais 2 marcadores, você olha o topo, a carta do topo do baralho do jogador. Você pode colocar embaixo ou em cima. Então você olha o topo do seu baralho ou do oponente e decide se ela fica em cima ou fica embaixo. Você pode atrapalhar o cara ou te ajudar, ganhando mais 2 de lealdade, tá? Tem uma criatura que tem uma habilidade dessas. 0 marcadores, ou seja, você faz essa porra infinitos turnos sem mexer nele. Compre 3 cartas, então você coloca 2 cartas na sua mão no topo do seu baralho. Cara, você faz brainstorm de graça. Puta que pariu. Faz brainstorm. Puta que pariu. Cara, você não faz só o brainstorm de graça. Você manipula
manipula o seu jogo. Você manipula o seu jogo. Sua mão por 0 manas. Você compra 3 e pega. Depois que você comprou as 3, você soma sua mão toda, que aí de tudo somado você escolhe 2 e coloca no topo do seu baralho. Então, amiguinho, você compra 3 cartas, literalmente, porque as outras 2 que você vai mandar são cartas que estavam mortas. Exato. Então são cartas que não vão servir esse jogo. É por isso que Aquela habilidade de olhar o topo do baralho do oponente e escolher se vai pro topo ou pro fundo é parecido com o Fractus Mesmérico, que todos os seus Fractus têm feitiço 1. O seu controlador olha o topo do Grimório do oponente, então ele ou ela bota aquela carta no fundo do Grimório. É uma parada parecida. Só que nesse caso você escolhe se você vai botar ou não, né? Tem noção. E é você que olha. E pode olhar do seu ou do oponente, tanto do jogador alvo. Essa habilidade, essa capacidade de se alterar o destino do cara pra atrasar ele. Tipo, você olha, é um terreno, capsa de terreno? Não, vai fazer mais falta pro cara uma mágica do que um terreno, então de terreno. Então, tipo assim... Se você usar você como alvo, então subir um Scry 1. Ué. Isso. É um Scry 1, em você ou no oponente. Menos 1 dele. Menos 1. Puta que pariu. Retorna a criatura alvo para a mão do jogador alvo. Cara, vamos recapitular. O bicho dá Scry 1 em você ou no oponente. Ou você dá um Brainstorm. Ou você devolve a criatura alvo para a mão do seu dono. Até agora é só isso. Sem contar que esse menos 1 dele de retornar a criatura para a mão tinha uns combinhos daquelas criaturas que entravam em campo, tipo porteiro de Malaquia, entre o jogador alvo sacrificou a criatura, aí voltava pra mão, descia, voltava pra mão, descia, voltava pra mão, aí, Titã do Verde, voltava pra mão, descia, buscava land, ficava nisso aí, nessa brincadeira aí. Não, e você controla a mesa, cara, é menos 1, sabe? Porque, olha só, é a matemática. Uma vez que você usa mais 2, te dá 2 turnos devolvendo 2 criaturas, tá ligado? Sim. A cada 3 turnos desenvolve 2 criaturas, mantendo a lealdade 3. Isso na matemática básica, tá, gente? Então é muito sem noção. E agora é o seguinte, se você conseguir proliferar ou ficar usando os Scries da vida... Mas quem queria usar essa habilidade? O deck que era montado para controlar e abusar dele era essa habilidade final. Os outros decks usavam mais pelos Scries, pelo Brainstorm e pelo controle de mesa. Que já vale a pena pra caralho, bicho. Sim. Só que se você conseguir proliferar ou fazer mecânicas para ele encher a lealdade até menos 12, que é o ultimate dele, exige cartas do baralho do jogador alvo. Então ele embaralha a sua mão e vira o baralho dele. Isso mesmo. Você pega o baralho do cara, exila o baralho inteiro e fala, sabe sua mão? Embaralha. Pô, vira seu baralho e sua mão tá 0. É seu baralho. Cara, sem noção. A ultimate dele é muito escrota. É muito... Cara, e dava pra fazer essa bobeira da menos 12 dele em 3 turnos, cara. Os caras conseguiam fazer em 3 turnos. Os caras colocavam aquela máquina de contagem lá que fazia proliferar, virava ela, 3 mana virava ela, proliferava, aí usava a mágica que proliferava o marcador de novo com ela e podia desvirar ela e fazer de novo. Usava Dublin Season, não é? Cara, era bizonho, velho, era bizonho demais. Aí vira um amiguinho e fala, mas o cara não morre, é desse baralho. Tem aquela carta pra ter certeza que você vai ganhar 2 manas, uma incolor e uma azul. O deck é azul, porque ela é azul. Você mila 7 cartas. Só pegando leve, sem pegar combo. Só essa. Você bota essa aqui 2 manas, mila 7. Por quê? Porque a mão do cara não pode passar de 7. Regra de Magic, certo? Exato. Então o máximo que ele vai ter de mão é 7. Então, no máximo que ele coloca pra virar o novo deck dele é 7. Aí você mete essa carta 2 manas, mila 7. Acabou. Certamente acabou. Não, sem contar que a ultimate dele vai estourar só lá mais pra frente do jogo. Normalmente a gente costuma estar com menos carta na mão, né? Então. Exatamente. O mana Mila 5 você ganha. Eu falei essa 2 mana Mila 7 pra ter certeza. Mas eu não vou tirar o mérito do que o Ozodrak falou do Oco. O Oco é forte, sim. Oco é sinistro. Não é à toa que ele foi banido do Modern, do Pioneer, do Legacy, do Brawl e do Histórico.
5 formatos. Ele é forte. Ele é forte, mas eu acho, em questão de força, de A usabilidade, questão é o Ultimate, cara. Não tem Ultimate mais outro do que ele. a usabilidade do Jace para chegar na ultimate dele, cara, é muito forte. É muito E forte. outra coisa, cara, é um Planinauta que você pode usar ele para jogar na mecânica do Ultimate, ou não. Você pode ficar brincando mais 2, menos 1, 0, porque é só coisa foda, irmão. E, É só coisa foda. e de surpresa aqui, vou pegar vocês pra gente fazer as menções honrosas do top 1, que são cartas fortes, como o Ozodrak falou, do Oco. Aí, eu vou falar um aqui também que eu fiquei muito em dúvida quando eu fui escolher era o Jace, o Oco e o Carne, o Liberto. O carne pelado. Cara, O Carne nu. O que Que eu o sempre Car- falo, o carne só é bom quando ele tava sem roupa. Depois que ele botou a tanguinha, ficou a bosta. Exatamente. Porque o Carne também era muito apelão, cara. As habilidades dele eram muito escrotas e quando o Story reseta o jogo, Não, é sem noção também. É outra menção honrosa aí na pegada de Resumidamente, cara, se a gente fosse pegar a risca mesmo, em geral, os Planinautas são as cartas mais roubadas do jogo. então nós podemos fazer aí um top 10 Planeswalkers no próximo. Boa. Pra acabar a polêmica, Na próxima oportunidade. Na próxima oportunidade a gente pode se a gente fazer pensar bem, um top 10. a gente pegou um pouco de cada coisa nesse top 10. Não é um top 10 exatamente as 10 mais escrotas, assim, mas são mecânicas, né, cara? Temos Planinautas, Na nossa opinião, a gente falou algumas cartas. Wall Free, com olhar a mão, Ah, puxar a carta do baralho, anula free. Já tá no título do podcast, as cartas mais babacas do Magic, na nossa opinião. a nossa opinião. Tem mais? Tem. Ó, o Xamã é o Planinauta, Entendeu? o Tutor, que é o Progênitos, é isso mesmo. É isso aí. Terreno, mágica de controle. Algum adendo a mais dos senhores antes da gente encerrar o nosso podcast? Meu adendo concordo de fazer depois uma lista de Planinautas. Pode ser. Porque é um bicho muito complicado pra se julgar assim. Pode ser, vai pro nosso. Já tá no Trello aqui, filho, eu sou ligeiro. Então, olha lá, já botou no nosso cronograma. Se paga também uma lista de top 10 de cartas babacas só Pauper. Sim, essa daí vai ter. E uma top 10 de artefatos, que é outra tech também que é sem noção do Magic. Artefato é bizarro. Se for pra fazer top 10, tem bastante top 10 aí, galera. Top 10 decks do Pauper, bacanas de se jogar, que são divertidos. A gente pode fazer também, porque tem muita gente que é netlist, mas esquece da diversão. Agora tem uns amiguinhos aí que só monta decklist pra ir pra torneio pra poder Limpa a boca aí que tá babando veneno. tirar uma ondinha com os amiguinhos, mas os caras esquecem da diversão e de que pode montar um deck maneiro aí pra brincar, pô. Não. Ou então pegar uma tech que já existe e criar em cima, tipo o Tron. Pô, quantas coisas deve você brincar com o Tron, porra? Pô, mas é isso aí. Então, nós vamos finalizando o nosso cast por aqui. Lembrando que nós temos agora o canal do Visceralcast lá no YouTube. É só procurar Visceralcast. Ai, que delícia! Sério? No YouTube, joga lá, YouTube/Visceralcast, que vocês vão achar o nosso podcast lá no YouTube. Estamos também no Twitter, recuperamos o Twitter do Visceralcast. Tá lá, Visceralcast no Twitter. Ainda não resolvemos o lance do Instagram, mas essa semana pra frente aqui, do dia 19/8/2023, que estamos gravando esse podcast, nós vamos resolver o problema do Instagram, vamos criar até outro já conversamos já eu e o Zodrak aí, falamos no anterior, no cast anterior aí, nós vamos criar o Instagram, arrumar ele bonitinho, tudo direitinho. E vocês podem também ir lá no canal do nosso amigo Fabrício aqui no Mil TV, faz o seu jabazinho aí.
Ó, tanto no youtube.com ou no Instagram é MilTV, né? No caso seria o @MilTV, só que no YouTube não tem, né? É 1000TEVE, isso no Instagram, né? Botando o arroba lá, ou no YouTube, ou no RedTube não, desculpa, que eu fugi. No Threads, no Twitter. Não, isso daí é coisa de outro podcast. É. Tá confundindo as pautas. Isso aí é outro tube. No YouTube ou no Instagram você bota MilTV e igual vai estar no nome do podcast, vai estar escrito aí no título aí como feat e tá sucesso. Obrigadão. As suas últimos adendos aí, Ozodraxon. Só confirmando aí que agora a gente tá no YouTube, que a gente também tá no Spotify, nos agregadores diversos aí de podcast. E sempre pedindo para você deixar um comentário, se você tiver alguma sugestão de pauta também, é sempre bem-vindo. E acho que é só isso mesmo. Então nós vamos ficando por aqui. Valeu, falou! Falou!